Salmo de número 100. Nós vamos ler os 5 versículos do Salmo 100. Claro, por etapa. É bem no meio da Bíblia. Salmo 100, número 100. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Quem? Todos os moradores da terra. Todos os moradores são convidados. Jesus disse: o que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Você vai entender o primeiro e o 5º versículo. Mas, pastor Jaime, e se a pessoa já aprontou muito? Deve ir, porque Deus é misericordioso. Então não há uma pessoa que Deus não queira salvar. Paulo, o apóstolo, fala ao jovem Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, versículo 5, que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Deus não quer uma pessoa, não. Nunca ore para uma pessoa se perder. Nunca ore para Deus matar alguém que isso não é de Deus, irmão. Se alguém fala, desculpe, não conhece a Deus. A vontade, Jesus disse: eu vim para que tenham morte, para que tenham vida. Então Deus quer salvar todos, não importa o quanto a pessoa, até uma pessoa que se levantou contra ele, blasfemou e tudo contra ele, ele quer salvar. Ele disse: o que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Está claro isso. Versículo 2 começa a esquentar. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Então, mas como é que eu posso servir a Deus com alegria, me apresentar a Ele com cântico, se eu fui diagnosticado com um câncer? Um exemplo, que é uma doença assustadora, né? Ou com Covid, ou sei lá, uma insuficiência renal, ou hepática, ou cardíaca, ou você descobriu algo do marido, da esposa, do filho, temos que nos apresentar. Davi fala no Salmo 34, no versículo 1, ele vai colocar ali, eu leio com vocês. Olha o que Davi disse: louvarei ao Senhor quando? Em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Mas eu não posso louvar Deus em todo o tempo. Quando eu estou doente, eu tenho que louvar? Tem. Nós temos explicado que louvar não é você ficar aleluia, aleluia, aleluia. Claro que faz parte do cântico, né, de adoração, de louvor. Mas é mais do que isso. Louvar é exaltar as qualidades de alguém. Eu falo: puxa, o Neymar joga muita bola, né? Ele prende a bola no pé, vai assim, quer dizer, eu estou exaltando as qualidades dele de jogador. Nós temos que exaltar o Senhor em todo o tempo. Versículo 3 do Salmo 34, olha o que ele diz: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Nós não temos que exaltar a doença, nós não temos que exaltar o diabo, nós não temos que exaltar o que ele está fazendo, mas exaltar o Senhor em todo o tempo. Como é que nós conseguimos? Vamos voltar no Salmo 100, paramos no 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Espera aí. Então isso é importante, pessoal, nós entendermos o quê? Não importa, é uma doença grave, mas eu chego diante de Deus com louvores. Deus, surgiu essa doença, surgiu essa enfermidade, mas o Senhor é Deus, o Senhor é maior do que ela. Deus, surgiu essa impossibilidade, surgiu essa discórdia. Deus, eu sei que tem pessoas trabalhando em bruxaria, em feitiçaria contra a minha vida, para destruir a minha vida, para acabar com o meu lar, acabar com o meu emprego, não sei mais o que. Deus, o Senhor é Deus. Então, é saber que o Senhor é Deus. Lucas registra no capítulo 1, versículo 37, as palavras do anjo Gabriel, quando ele se dirigiu a Maria. Veja o que o anjo falou a Maria. Cadê Lucas 1, 37? Porque para Deus nada é impossível. Nada, irmão. E nós esquecemos disso. Esquecemos de Marcos 10, 27. Olha o que ele diz, Marcos 10, 27. Ali fica rápido, né? Jesus, porém, olhando para ele, disse... para eles, para os discípulos: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então é impossível, entenda bem, aquele rim voltar a funcionar. É impossível aquele fígado voltar a funcionar. É impossível aquela pessoa voltar para a vida. Deus é Deus, nós esquecemos. Então nós temos que servir a Deus com alegria, nos apresentar a Ele não com murmuração, não com questionamento, mesmo quando estamos enfrentando uma grande luta, mesmo quando estamos enfrentando um diagnóstico de uma doença, ou uma crise familiar ou financeira, ou uma perseguição, o que for. Pastor, é a minha mente que está agitada, eu sinto medo do nada, meu coração acelera, meu coração dispara. Deus, o Senhor é maior do que esse medo. Em teu nome, que é o nome de Jesus, eu amaldiçoo esse medo, ou esse câncer, entenda bem, ou essa depressão que está querendo me dominar.
esse desânimo. Eu estou falando que esses dias, eu estava falando na rádio, que como tem gente que está com pânico, uma ansiedade tão grande, uma depressão, que a pessoa dorme com uma roupa, passa com aquela roupa o dia todo, almoça, janta, café, quando come, e dorme com a mesma roupa, perdeu o ânimo. Perdeu o ânimo, perdeu. Quer dizer, não troca mais, quer dizer, como um exemplo, está com pijama, fica com pijama o dia todo. Ah, mas não vai sair, não, deveria se arrumar, mesmo que não saia. Só para dar um tapa na cara do diabo, se aprontar para a vida. Isso é um exemplo, é uma figura, que você não está se dobrando diante das circunstâncias, mesmo que a pessoa não saia, entendeu? Mesmo que ela vá só na janela. Mesmo, ela vai levantar a sua autoestima, ela tem que fazer isso, tem que vencer essa ansiedade, esse medo, como se apresentando a ele com cântico, sabendo que ele é Deus. Deus, surgiu esse medo em mim, mas não vai me dominar não, porque o Senhor não me deu esse medo é do diabo, assim por diante. Ainda no 3, diz assim: foi ele, Deus, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Como é que ele fez isso? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, veja comigo, ele vai colocar ali. Ele diz assim: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então Jesus foi à cruz, quer dizer, morrer no nosso lugar, foi o preço pago. Jesus não tinha pecado, o salário do pecado é a morte, por isso ele se fez homem, sem pecado, porque ele não nasceu de José, ele nasceu de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Não foi José, entenda bem, que deu o sangue, foi obra e graça do Espírito Santo. Ele não tinha pecado, mas ele foi à cruz tomar o meu pecado, o seu pecado, que ele derramou o seu sangue na cruz, foi o preço pago. Então, quando o homem no coração crê que Jesus morreu pelos seus pecados, se no coração ele crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos para justificar, para inocentar aquela pessoa, é dizer: se eu aceito Jesus, me salva, pronto, ela vai ser salva. Ela passa a ser propriedade de Deus, porque ela aceitou o sacrifício pago. Se não aceitar, Deus não força. Eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ele colocou para vocês: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Pronto, fim de papo. Isso é muito importante. Então, foi ele que nos fez isso. Agora vai ficar mais forte. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Entrai pelas portas dele. Eu conto um testemunho que o missionário conta, que eu conheço a igreja lá, conheço bem o local lá. Hoje nossa igreja não é lá, era na rua Cônigo Tobias 21, no Meia, um bairro do Rio. Uma igrejinha que era pequenininha, mas ajeitosinha, chamava ela Princesinha da Graça na época, era pequenininha. Hoje não, nós temos duas igrejas grandes, nós temos uma que era um antigo cinema, ali na Silva Rabelo, e do outro lado na Lucide Lago, temos duas igrejas no meio. Mas aí a igrejinha era ali, e o missionário marcou a campanha e foi fazer. E uma senhora, o marido dela não queria levá-la à igreja, ela estava com um problema no útero, seríssimo. E disse: bem, me leva à igreja. Não, você sabe que eu não gosto de igreja? Não, e ficou muito mal-humorado, chateado, revoltado, mas era a mulher dele. Ele tinha ido ao médico com ela e viu que o caso dela era sério. Tá, levou, deixou ela na porta da igreja e saiu. E ela está ouvindo a mensagem e o missionário diz assim: entrai pelas portas. Espera aí, Jesus disse: eu sou a porta. Precede aqui o quê? O artigo definido, a, não é uma letra, uma vogal, não. É o artigo definido, eu sou a porta. Como ele disse, eu sou o caminho. Então ele está dizendo: eu sou a porta, mas eu queria tentar pelas portas. Mas o que é isso? A porta para entrar no reino de Deus é Jesus, é a única porta. Ali tem as portas. O que são as portas? As revelações, as aberturas que Deus vai dando. É aquilo que quando você ouve a palavra, ela vai ficando no seu coração. Por isso o salmista do Salmo 119, versículo 11, pode deixar que ele coloca ali. Ele disse assim, do lado aí, ó: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, é a porta que Deus entra, que a palavra entra e são as revelações. Aí ela orou, ao médico, depois ela voltou ao médico com o marido, e o médico disse assim: rapaz, o que houve com a sua mulher?
sei. Por que o senhor está falando? Não sei. Hoje o útero da sua mulher é de uma menina de 20 anos, já era uma senhora de idade. Hoje é o útero dela de uma menina de 20 anos, que Deus restaurou completamente. Por quê? Foi na hora que entrou, ela disse, olha a minha porta sendo aberta, quer dizer, a revelação de Deus. É essa porta que quando entra, quer dizer, essa revelação, você não vai pecar mais. Mãe, vem não, eu guardei a palavra no meu coração. Outro caso que eu cito é com um homem, que vocês conhecem a história. Ele tinha 16 anos de idade, quando ele foi diagnosticado com uma doença cardíaca que inchou o seu coração, 16 anos. E ele tinha uma doença que paralisou ele da cintura para baixo. Mas lendo a Bíblia, ele ficou curado. Ninguém acreditava na cura dele. Um pastor da igreja da avó dele foi visitá-lo, colocou uma mão aqui, outra mão aqui. Já conhece essa imagem, né? E fez a oração assim, Senhor, prepare o coração da família que está perdendo esse jovem. Ele tinha 16, ele disse que ele queria gritar e falar, não vou morrer não, que ele tinha lido na Bíblia, por isso vos digo que tudo que pedis, crendo que o recebereis e tê-lo-eis, né? Que é Marcos 11, 24. E aí, bem, ele se levantou dias depois, ficou curado, foi trabalhar numa floricultura, a pessoa chamava ele de bambu, que ele era muito alto e magricelo, chegava a se envergar de tanto alto que ele era e magro, e o pessoal ria dele, debochava dele, mas ele trabalhando. Um ano depois os sintomas voltaram, aquela fraqueza, entenda bem, as pernas não estavam obedecendo, aí veio um raciocínio falso, que Paulo, o apóstolo, ele chama de sofisma, raciocínio falso. O que está, não precisa ler agora, é 2 aos Coríntios 10, 5. Aí ele conta, esse pregador, que quando ele estava pensando assim, Deus é bom, eu fiquei um ano curado, coloquei a minha casa em ordem, mas agora eu vou morrer porque eu vou para o céu. Quando ele está lembrando, Deus fez ele lembrar da palavra. Como é que Deus fez isso? Guarda que eu já dou o despecho do caso. João capítulo 14, versículo 26, leia comigo, olha só. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vamos lá, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha a importância de você ler a Bíblia, olha a importância de você ouvir a pregação da palavra. Ah, mas eu não sei ler, sabe ouvir, entenda, aquilo vai entrando no seu coração. Quando você necessitar, o Espírito Santo, ele lembrará você disso. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, olha o que ele diz, Romanos 8, 14. Ele diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós somos filhos, aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus, João 1,12. Nessa hora, entenda bem, o Espírito Santo faz você lembrar, fez esse moço lembrar. Quando ele estava ali raciocinando, voltando ao caso do moço, do coração, quando ele começou a raciocinar, eu vou morrer, porque meu caso agora não tem jeito, mas Deus foi bom, me deixou um ano, eu coloquei minha casa de ordem, tudo isso certinho, ele lembrou, o Espírito Santo fez ele lembrar de que? Do Salmo 91, versículo 16, lembra? Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aí disse que deu um pulo, deu um grito, falou, diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz no Salmo 91, no versículo 16, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Ô diabo, eu não vou morrer hoje, não vou morrer amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. Ele se empolgou, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Esse homem já morreu, com quase 90. Amigo, entenda bem, o que ele está dizendo para nós aqui? Entrai pelas portas dele. Quando Deus abre uma porta, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus abriu uma porta para você, te deu uma revelação, te deu um entendimento. Ô pastor Jaime, quando vinha medo, eu falava, não temas porque eu sou contigo. Essa porta continua aberta. Quando vinha o medo, eu falava assim, Deus não me deu o espírito de medo, está amaldiçoado esse medo. Essa porta pode continuar orando dessa maneira. Porque foi uma porta que Deus abriu para você e Ele não vai fechar. Aquela revelação continua. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Continuou. Ele leu anos atrás, menino ainda, que o Senhor deu abundância de dias, no Salmo 91, 16. Quando ele estava ali naquela dúvida, naquela incerteza, Deus fez, o Espírito Santo fez ele lembrar. Deus fará você lembrar também.
que a porta já foi aberta para você. Você não tem que pedir a Deus para abrir a porta, que Ele já abriu. Como é que Ele abriu? Quando você ouviu a palavra e aquilo chamou a sua atenção, aquilo falou com você, aquilo ficou guardado no seu coração para você não pecar. Entenda, como na vida moral, um exemplo, pode ser uma pessoa mais linda do mundo. Não, os adúlteros não entrarão no reino do céu. Está amaldiçoado isso. Eu vou entrar no reino do céu. Você não quer. Você não peca contra o Senhor. Uma pessoa te ofende, te machuca, você ouve aqui constantemente, aí a palavra está no seu coração. Não, minha luta não é contra a carne e o sangue. Irmão, sim, por isso que você tem que ler a Bíblia, escutar a palavra, entenda, ou tem que ter envolvimento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força não, uma pessoa com quem se conversa. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, me dê do Teu Espírito Santo, me faça entender mais, e você vai crescer, você vai ver muito de Deus na sua vida. Voltando no Salmo 100, então entrai pelas portas dele com louvores. Deu para entender as portas? As portas se abrem. O que são as portas? São as revelações, os entendimentos que Deus vai dando. Deus abriu a porta e Ele não vai fechar mais, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta foi aberta para você. E versículo 5, porque o Senhor é bom. Meu irmão, Deus é bom. Não, pastor Jaime, nem sempre é. Um dia um rapaz do mundo esportivo falou assim: você pensa que Deus é bom, mas então... Não, Deus é bom sempre. Deus não tem maldade nele. Na primeira carta de João 1,5, olha o que diz 1 de João 1,5. Ele diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Não há nele nenhuma maldade. Uma pastora, meu orei, a pessoa não foi com ela e morreu. Nós sabemos, faltou às vezes fé em nós, e às vezes tem situação que Deus até permite, o corpo é destruído e o espírito é salvo para o dia do Senhor. Não estou dizendo que é geral, mas pode acontecer, entende? Só estou explicando que Deus é bom, nunca vai ter maldade nele, não tem nenhuma maldade. Deus não faz maldade com ninguém. Então Deus é bom. Voltando ao Salmo 101:5, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia. A paciência de Deus acabou com aquela pessoa, a nossa pode acabar, de Deus não. Às vezes não acontece, já perdi a paciência com essa pessoa. Quantas vezes você mesmo já usou esse termo? Eu já usei, nós já usamos esse termo. A minha paciência se esgotou. É, porque não tinha de Deus. A misericórdia de Deus vai guardar o homem até quando? Até a hora da sua morte. Tem gente que eu já falei várias vezes, nós vamos ter surpresas, que vamos encontrar no céu gente que nós nunca pensaríamos que ela poderia ter entrado, ela entrou, porque na hora da morte ela aceitou. Então o cara apronta bastante, na hora da morte pede perdão e vai para o céu, então eu vou errar à vontade, na hora da morte, mas alguém sabe a hora que vai morrer? Ninguém sabe. Tem casos, situação, claro, tem casos que o médico diz, não passa essa noite, mas aí a pessoa é outro caso, mas nem todo mundo vai ficar aquele espaço de tempo. Eu conto que uma vez um homem, ele perguntou para o médico, o pai dele teve um infarto fulminante, morreu, mas já era um senhor de idade. E aquele negócio de filho, saber se o pai sofreu, sentiu dor, né? Negócio da mente humana. E ele foi mudar, ele disse: o irmão, ele falou assim, até pastor esse rapaz, ele falou assim: o pastor, que o médico conhecia ele, posso falar uma coisa para o senhor? Pode. Não deu tempo dele falar ai, de tão fulminante que foi. Se não deu tempo de falar ai, imagine perdão. Imagine misericórdia, pedir. Irmão, anda na presença de Deus, entende? Mas repito, a misericórdia vai esperar a pessoa até a hora da morte. Por quê? Porque é eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração em geração. Qual é a verdade do Senhor? Ele falou, Jesus falou isso em João 17:17. Coloca, o que ele colocou lá? Santifica-os na verdade, diga, tua palavra é verdade. A palavra de Deus se estende de geração em geração. Nós não temos que sair. Quando Deus chamou Josué, disse: Josué, você já tem a palavra que Moisés te deu, não saia para a direita nem para a esquerda. Josué 1:7. É isso que nós temos que aprender. E ele falou no 8, você tem que falar, pensar e agir de acordo com a palavra. Somos nós. Não tem mais não, a palavra de Deus para hoje, tem muita coisa que nós esquece. O homem que tem que se adequar à palavra, não é a palavra que tem que se adequar ao homem.
É verdade. Um filme, é claro que ele conta uma coisa aqui, que é uma ficção que ele faz, mas trazendo a realidade. Como assim? Ele era no século XIX, final do século XIX, havia um grupo de teólogos e eles estavam querendo conversar. E um deu uma ideia: pessoal, nós poderíamos introduzir os bons costumes, a boa moral, entenda bem, mas sem citar versículos da Bíblia, sem citar o nome de Jesus. Um falou: não, de maneira uma. Não, você tem que entender só para fazer as pessoas terem bom, ensiná-la de maneira. Aí ele fez, por isso que eu falei que entra a ficção. Ele levou o homem, que ao mesmo tempo é uma realidade. Mas como assim? Você vai entender. Ele fez uma máquina, né, é filme, e levou o homem até o século XX, não era nem o XXI ainda, era o XX. Ele foi transportado lá do século XIX, final do século XIX, 1800 e alguma coisa, para 1980, 100 anos depois praticamente. Ele foi num cinema, e estou falando há 31 anos atrás, ele ficou com o cabelo em pé, escandalizado, entenda bem, da libertinagem, que não é liberalismo, é outra coisa, coisas que ele via. Ele disse: não é possível. Ele voltou para o seu tempo, pessoal, vamos mudar nada não, vamos ensinar Jesus, vamos ensinar a palavra de Deus. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. A palavra de Deus é que salva, porque a palavra é Deus conosco. Você tirou a palavra, você tirou Deus. Então, meu irmãozinho, fica essa mensagem hoje. Vamos voltar? O Senhor é bom. Vamos voltando. Sua misericórdia. O Senhor é bom. Foi Ele que nos fez ouvir o Senhor. Ele é Deus. Pode servi-lo com alegria, mesmo quando surgiu uma adversidade, quando surgir qualquer luta, não esqueça: Ele é Deus. É um câncer, Ele é Deus. Ele é Deus para mudar qualquer situação. Amém?